Você já usou muitas vezes os números, mas será que já parou para pensar sobre o modo como surgiram os números? Como foram as primeiras formas de contagem? Como os números foram criados? Ou será que eles sempre existiram? Para descobrir sobre as origens dos números, precisamos estudar um pouco da história humana e entender os motivos religiosos desses criadores. Na verdade, desconhecemos qualquer outro motivo que tenha gerado os números. Os historiadores são auxiliados por diversas descobertas, como o estudo das ruínas de antigas civilizações, estudo de fósseis, o estudo da linguagem escrita e a avaliação do comportamento de diversos grupos étnicos desde o princípio dos tempos. Olhando ao redor, observamos a grande presença dos números. Quanto mais voltamos na história, veremos que menor é a presença dos números. O início do processo de contagem. Os homens primitivos não tinham necessidade de contar, pois o que necessitavam para a sua sobrevivência era retirado da própria natureza. A necessidade de contar começou com o desenvolvimento das atividades humanas, quando o homem foi deixando de ser pescador e coletor de alimentos para fixar-se no solo. O homem começou a plantar, produzir alimentos, construir casas, proteções, fortificações e domesticar animais, usando os mesmos para obter a lã e o leite, tornando-se criador de animais domésticos, o que trouxe profundas modificações na vida humana. As primeiras formas de agricultura de que se tem notícia foram criadas há cerca de 10 mil anos na região que hoje é denominada Oriente Médio. A agricultura passou então a exigir o conhecimento do tempo, das estações do ano e das fases da lua, e assim começaram a surgir as primeiras formas de calendário. No pastoreio, o pastor usava várias formas para controlar o seu rebanho. Pela manhã, ele soltava os seus carneiros e analisava ao final da tarde se algum tinha sido roubado, fugido, se perdido do rebanho ou se havia sido acrescentado um novo carneiro ao rebanho. Assim, eles tinham a correspondência um a um, onde cada carneiro correspondia a uma pedrinha que era armazenada em um saco. No caso das pedrinhas, cada animal que saía para o pasto de manhã correspondia a uma pedra, que era guardada em um saco de couro. No final do dia, quando os animais voltavam do pasto, era feita a correspondência inversa, onde cada animal que retornava era retirada uma pedra do saco. Se no final do dia sobrasse alguma pedra, é porque faltava algum dos animais, e se algum fosse acrescentado ao rebanho, era só acrescentar mais uma pedra. A palavra que hoje usamos, cálculo, é derivada da palavra latina calculus, que significa pedrinha. A correspondência unidade a unidade não era feita somente com pedras, mas eram usadas também nós em cordas, marcas nas paredes, talhes em ossos, desenhos nas cavernas e outros tipos de marcação. Os talhes nas barras de madeira, que eram usados para marcar quantidades, continuaram a ser usados até o século XVIII na Inglaterra. A palavra talhe significa corte. Hoje em dia, usamos ainda a correspondência unidade a unidade. Curiosidade. Um dos sistemas de numeração mais antigos que se tem notícia é o egípcio. É um sistema de numeração de base 10 e era composto pelos seguintes símbolos numéricos. Outro sistema de numeração muito importante foi o da Babilônia, criado há aproximadamente 4.000 anos. Uma das primeiras formas de contagem foram utilizadas com as partes do corpo humano, sendo que em algumas aldeias os indivíduos chegavam a contar até o número 33, o ábaco. O ábaco, em sua forma geral, é uma moldura retangular com fileiras de arames,
cada fileira apresentando uma classe decimal diferente, nas quais correm pequenas bolas. No princípio, o sistema de numeração não facilitavam os cálculos. Logo, um dos instrumentos utilizados para facilitar os cálculos foi o ábaco, muito usado por diversas civilizações orientais e ocidentais. No Japão, o ábaco é chamado de soroban e na China de suampan, que significa bandeja de calcular. Pois bem, professor Wagner, aqui nós finalizamos a nossa aula com essa pequena introdução à história da matemática. Os nossos colegas que virão nos próximos grupos completarão o trabalho. Espero que todos tenham gostado e até a próxima aula.